Muito boa noite, queridos amigos. Hoje, dia 6 de agosto, egrégora gratitude, agradece a presença de todos. Teremos a nossa vibração de amor e de cura hoje conduzida por Cláudia Carvalho e logo depois o nosso bate-papo recebe pela primeira vez o Caetano, direto lá de Cuiabá, né, Caetano? E É Mirassol do Oeste, Renato. 300 km de Cuiabá aqui. 300 quilômetros? É, Poxa. tô, tô no interior, escondido aqui. Então, para ir lá na Catiúcia, você roda bastante, né? Rodo bastante. Ah, Rodo bastante. bom, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O Caetano depois vai falar conosco sobre a yoga e todas as facetas, né? Para quem acha que yoga é só fazer aqueles exercícios mirabolantes, né? Ele vai mostrar todo o lado filosófico, enfim. Então, eu vou passar o microfone para a Cláudia. Por favor, Cláudia. A palavra é toda sua. A hora que você quiser que eu coloque a música, é só você me avisar, tá? Ok, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma noite, né, da nossa vibração, que acontece todas as quartas. E como eu sempre falo e acredito, né, um só carvão não produz fogo, mas quando se juntam vários carvões, essa chama é intensa. Essa chama é muito intensa e ela tem a condição, a propriedade de dissolver muitas coisas. E como eu disse na nossa chamada, essa egrégora já se forma, independente de quem, já está formada, independente de quem esteja presente ou não, e mesmo quem não está aqui conosco, está vibrando nessa energia nesse momento. E eu vou pedir para vocês agora, eu vou tocar uma música, é muito rápida, depois vou fazer uma oração e logo em seguida eu vou ler os nomes. Eu vou pedir para vocês que apenas respirem, relaxem e sintam este momento, né? Procurem estar presente no aqui e no agora, neste momento em que a gente, de alguma maneira, durante a semana ou durante o dia de hoje, talvez não tenha pensado, mas agora nós estamos aqui, né? E é aqui que nós precisamos estar. Já fizemos uma oração para pessoas que partiram e agora nós vamos vibrar primeiramente para nós, né? Concentrados no aqui e no agora, e logo em seguida essa energia pura vai poder alcançar todos os nossos irmãos que necessitam. Pode pôr a música, Renato. Ao escutar a música, procurem relaxar, respirar profundamente e estar aqui e agora, nesse momento de vibrar, de sentir todas as energias, de sentir o bem.
Senhor, unge-me. Senhor, purificai minha alma. Senhor, acalmai o meu coração. Senhor, consola-me. Senhor, pacifica minha consciência. Senhor, tira minha dor. Senhor, serenai o meu espírito. Senhor, mostra-me o seu amor firme. Senhor, transforma o meu coração em puro amor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim e de todos os meus irmãos. Adriana Franhan Rebonati, Alessandro, tende misericórdia de nós e de todos os nossos irmãos, de todos os seres que habitam esse planeta, e que Nossa Senhora, com seu manto de proteção, de luz, de amor, possa nos cobrir e nos proteger de todas as adversidades, e que junto de toda essa energia e toda a proteção do nosso coração possa fluir apenas amor, entendimento, compaixão, cooperação, que toda essa energia que é depositada aqui por nós e em nós se reverbere por todos os nossos dias dessa semana e ainda vai findar. E que continuemos sempre muito abençoados e juntos para poder sempre e todo momento estar em harmonia e propagar o bem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Zé Carlos, você faria a gentileza de fazer o agradecimento a essa nossa professora e amiga de muita filosofia? Sim, senhor. Sim, senhor. Minha amiga, nossa amiga, Cláudia Carvalho. Essa mulher é forte que nem um carvalho, né? Passou por todas as adversidades, superando as provas da vida, trouxe essa música maravilhosa com esse pedido que alcançou lá os níveis, né, vibracionais elevados, para que pudéssemos juntos, né, nessa egrégora, realmente ajudar os nossos irmãos. Maravilhoso, nossa amiga Cláudia, né? Não posso ser exclusivo, né? Falar só minha amiga Cláudia, né? Nossa amiga Cláudia, né? Uhum. É divino. Eu sei que você se preparou e toda preparação ela já vai preparando a agenda cósmica, né? Que legal. Porque quando a gente prepara alguma coisa, já está agendado. E na hora é só a execução, mas já está tudo lá, já foi tudo colocado lá.
e foi maravilhoso. Então, eu te agradeço em nome da Egrégora, né? Mais Atitude, Egrégora, Grupo Gratitude, em nome de todos que também não estão nos ouvindo, mas que eu tenho certeza, como a gente sempre fala, que eles receberam essa energia maravilhosa, né? É isso. Muito obrigado, amiga, querida do coração. Obrigada aí, meu amigo. Pode falar, nossa amiga mesmo. Somos todos amigos. Eu que agradeço por mais essa oportunidade, né, de estar servindo aos nossos irmãos e de coração bem aquecido e preenchido. Agora a gente vai para o bate-papo, que, como eu falei, né, é sempre um momento também de muita troca e de aprendizagem. Caetano, eu olhei Caetano e falei, nossa, não é estranho, mas aí a hora que o nosso amigo Renato falou, eu falei assim, Catiúcia, Caetano, então eu já vi o Caetano em algum movimento eu já vi o Caetano. Então, seja super bem-vindo, tá? Eu tenho certeza que será um bate-papo de grande profundidade, de mais aprendizado, uma troca bem bacana hoje, viu? Muito obrigada pela sua presença aí, obrigada a todos também por mais uma vez, gratidão por esse momento. Obrigado, Cláudia. Caetano, seja bem-vindo. A palavra é toda sua, por favor. Muito obrigado pelas boas-vindas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Venho aqui com o maior respeito. Eu participei algumas vezes. A primeira delas foi com a Catiúcia, quando ela deu aquela palestra. Talvez por isso, Cláudia, você lembra de mim. Eu estive naquela palestra aquele dia e conversei com o Renato naquela oportunidade, né, sobre a possibilidade de estar trazendo um pouco para vocês a respeito do yoga. E ele me fez o convite de pronto, e coincidentemente, por falta de uso de outras palavras, porque a gente sabe que as coincidências elas não são tão coincidências assim, eu tive lá no Instituto Kalel da Catiúcia fazendo essa apresentação que eu vou trazer para vocês agora também. Eu fiz ela na segunda-feira lá. Então, espero aqui poder trazer um pouquinho que seja de algum insight, de alguma compreensão, de algum auxílio. A gente vai lidar com alguns temas aqui que são bastante sensíveis, através da minha história, através da minha experiência com o yoga, com essa busca pela realidade. Eu, eu tenho tido já algumas experiências que vai ser muito prazeroso poder estar compartilhando com vocês. E eu já entendi também o formato de tudo, né? Então, estou bem aberto a qualquer momento a fazer essas trocas, né? Quem quiser falar alguma coisa aí, o Renato tá coordenando ali, né, Renato? Eu só, pelo que eu vi, eu vou estar. Peraí, que tem uns gatos aqui. Eu vou estar com a tela nos slides, então eu saio de lá e volto para cá nesses momentos de troca. Vou iniciar aqui então o compartilhamento da tela para a gente ir dando início à nossa apresentação. Todos conseguem ver? Perfeito. Ok. Bom, antes de mais nada, meu nome é Caetano de Moliner Campesato, eu tenho 37 anos e o yoga está na minha vida há mais ou menos uns 6 anos que eu venho estudando, praticando e me aprofundando. Desde o primeiro curso que eu fiz, eu fui percebendo algumas possibilidades de estar adentrando ainda mais nessa filosofia. E eu vou trazer um pouquinho para vocês de início a respeito da história do yoga e a minha história, como elas se conectaram, como iniciou esse relacionamento que até hoje tem dado bons frutos, por assim dizer. Renato, só confirma para mim o horário de término é às
às 22 horas. E duas, ok. A gente sempre, nos 5 últimos minutos, pega para fazer os agradecimentos e tal. Então, vamos dizer, até às 21h55 é todo seu. Excelente. Então, o yoga, ele data de mais ou menos 3 a 7 mil anos atrás. É um pouco difícil precisar essa idade de onde surgiu o yoga, justamente porque era uma época muito antiga lá na Índia, onde ainda sequer existia a escrita. E lá, uma civilização chamada Védica, os Vedas, eles buscaram aprender mais a respeito da realidade. Alguns sábios daquela civilização, eles iniciaram algumas práticas, os sadhanas, que eles chamam, que é essas práticas de um tanto ascetas, austeras, onde eles buscavam essa conexão com uma realidade maior. E foi aí que eles começaram a receber alguns conhecimentos do universo, começaram a atingir essa realidade um pouco mais sutil, esses planos que talvez para nós não sejam tão perceptíveis no primeiro momento, e eles começaram a ter este conhecimento cósmico e foram trazendo isso num primeiro momento de geração em geração, de pai para filho, até o surgimento da escrita. Quando então surgiram ali os primeiros manuscritos védicos, que tem-se aí como os mais antigos da Índia, e a gente sabe que a Índia é um verdadeiro berço religioso. Lá surgiram diversas religiões e um pouco mais próximo de Cristo foram surgindo uma certa depuração, por assim dizer, destes mesmos ensinamentos védicos. E aí a gente tem o surgimento do Tantra e dos Upanishads, que são ensinamentos também muito relevantes do yoga, né? Então, o yoga a gente vai ter suas primeiras citações lá nos Vedas há mais ou menos, né, 3 a 7 mil anos de idade. Ele vai nos ensinar a respeito do corpo, da mente, do espírito. Ele vai trazer ensinamentos a respeito dos nossos corpos mais sutis, do nosso corpo físico, do corpo energético, prânico, o mental inferior, o mental superior, que são os mais elevados, o búdico, o intuitivo. E o yoga, em sua etimologia, na essência da palavra, ela significa união. Yoga é a união do nosso corpo terreno com o corpo espiritual. Ô Caetano, o yoga nunca foi visto como uma religião, né? Ele já nasceu como uma filosofia de vida ou não? Ele tem um caráter religioso também. Renato, é muito difícil determinar isso, porque eu vejo que nessa civilização tão antiga do seu surgimento, eu acho que ainda a religião ela não estava tão distorcida como ela está hoje, né? O sentido da palavra, que é aquele religare, né? Que é a reconexão. E se a gente for ver yoga e religião, eles são muito similares, né? Nesse sentido. Mas eu entendo que hoje existem sim algumas religiões no yoga. A gente tem, por exemplo, os Hare Krishnas, né? Eles são baseados muito no Bhagavad Gita, que é um dos livros que traz muita base, muita sustentação para o yoga. E a gente vai também falar um pouquinho a respeito desse livro aqui nessa apresentação. Ok, obrigado. Então, a minha história, ela vem se conectar com o yoga há mais ou menos 9 anos atrás, quando a minha mãe faleceu.
A minha mãe passou por um processo de desencarne um tanto difícil, ela teve câncer de mama, e isso resultou num processo assim de bastante dor, bastante sofrimento. Eu acompanhei todo esse processo muito de perto, e aquilo foi muito difícil para que eu conseguisse lidar. E naquela época, numa fase um pouco mais de adolescência, eu também tinha diversos aspectos da minha vida que estavam totalmente bagunçados. Eu não sabia de fato como lidar com a dor e buscava incessantemente formas de prazer para conseguir aplacar, para conseguir me distanciar daquilo que a vida me trazia naqueles momentos. E foi a forma que eu tive por uma certa um desconhecimento do que fazer naquele momento. E foi um momento da minha vida assim onde essa irresponsabilidade ela meio que guiava totalmente a vida. E só que hora ou outra a gente sabe que a vida ela vai fazer com que a gente nos defronte com algumas situações, com que a gente tenha que olhar de fato para algumas questões, sob pena da gente estar entrando em ciclos, em espirais de dor e de sofrimento, para que de um jeito ou de outro a gente consiga lidar e se libertar daquilo, na verdade, né? Então, eu tive essa oportunidade naquele momento de iniciar uma busca, né? Apesar de que ainda não sabia como isso seria, porque logo depois que a minha mãe faleceu, eu tive um outro problema com meu pai, eles eram separados, eu morava no Rio Grande do Sul na época. E então, fui chamado para vir morar com o meu pai. E meu pai passava por uma doença que também é conhecida de muitos aqui, assim como o câncer, é uma doença que é o vício. E o vício, ele é uma doença autodestrutiva, uma doença crônica, degenerativa, que ela traz um estrago, e eu estou falando do vício químico, ela traz um estrago não só para a pessoa, mas para toda a família, e isso é bastante comum que a gente encontre pessoas muito próximas a nós passando por essa situação, e depois de levar meu pai para várias clínicas, surgiu um tratamento em específico que foi a ayahuasca, que eu considero ela como a primeira ferramenta que a vida me trouxe para trazer um pouco mais de compreensão a respeito da própria realidade e, e foi buscando esse tratamento para ele que eu encontrei um tratamento também para mim através da ayahuasca, para mim lidar com os meus próprios vícios e ali aconteceu um movimento, um processo inicial que eu considero, né, que foi um despertar espiritual, apesar que esse despertar ele vai ocorrendo em camadas, né? Isso é um processo para a vida toda. Mas sempre tem aquele momento que a gente vê no, uau, nossa, então é tudo isso. E então aconteceu para mim essa quebra de paradigma depois de bastante tempo já dentro dessa doutrina da ayahuasca, eu, eu cheguei a presenciar essa quebra de paradigma, onde eu quebrei muito do meu ceticismo, que era muito forte, via e acreditava somente nesta realidade física, e eu tive essa quebra de paradigma material, conseguindo enxergar um pouquinho além, com algumas experiências talvez mais fenomênicas, mais chamativas, por assim dizer, que me comprovaram por A mais B que, de fato, existe algo além, que a vida ela não se limita a essa nossa percepção dos nossos cinco sentidos, e, e a ayahuasca ela também proporcionou um processo de expurgo e de limpeza muito grande, de apegos e essa questão também de uma busca incessante por prazeres, ela foi fundamental
para trazer uma certa liberdade nesse sentido. A segunda ferramenta que me surge um pouco depois da ayahuasca foi o yoga. E logo que eu começo a praticar yoga, eu vou percebendo que eu tenho uma capacidade um pouco maior de lidar com as minhas próprias dores. Eu vou percebendo que as dores, elas são... Eu posso construir uma base para ter um suporte, para confrontar, para encarar aquilo lá. E através do yoga, eu vou desenvolvendo alguns estados mentais, uma certa qualidade mental, que vai trazendo maior paz, equilíbrio e serenidade. Eu vou conseguindo perceber também que as emoções, elas já não exercem tanta influência a ponto de ter que ativar alguns gatilhos e causar reações que vão me levar para determinados lugares já conhecidos, que é aquele ciclo de dor e prazer. Vou percebendo também essa própria alternância dos estados emocionais. Quando sou tomado por alguns estados emocionais, quando esse ritmo, né, de oscilação, através dessa própria autoobservação que o yoga vai proporcionando aos poucos. E um dos pontos que foi assim fundamental para que eu conseguisse entender de fato esse poder de uma prática de yoga foi quando eu estava assim totalmente subjugado por algum estado emocional muito denso, muito pesado e venenoso, e realizava ali então uma prática, mas a grande questão é quando a gente está sob essa influência, conseguir de fato exercer aquela força de vontade para realizar aquele movimento. E quando a gente consegue de fato utilizar da nossa força de vontade, aí então a gente se põe, se defronta com aquela questão, sem fugir muito dela, mas trabalhando ela, meditando, olhando, e isso pode ser que nos proporcione uma alquimia, uma transmutação maravilhosa, né, que é essa alquimia da transformação do chumbo em ouro, que, bem na verdade, ela, de uma perspectiva mais sutil, ela vai falar sobre transmutação desses nossos estados emocionais mais densos, dando um estado emocional mais sutil, mais prazeroso, mais equilibrado, talvez, mais sereno. E conforme eu fui percebendo essa capacidade que era possível através do yoga, isso foi me trazendo um novo ânimo, né? Eu fui percebendo que eu fui conquistando devagarzinho uma certa liberdade, tendo em vista aquelas situações que para mim sempre foram muito difíceis que a vida me trouxe. E sempre tive, né, uma certa dificuldade em lidar com os impulsos, com os desejos e com as paixões. E o yoga ele vem como essa capacidade de autocontrole, desse certo controle emocional, apesar de que depois a gente escuta bastante essa frase autocontrole e controle emocional, e eu acho que o Max, acho não, ele falou a respeito disso, e eu achei muito interessante essa colocação dele na palestra anterior. Ele falou que a respeito do controle, né, quando a gente vai fazer uma meditação e a gente busca controlar algo, talvez não seja o ideal, porque a gente vai partir de um ponto talvez muito superficial e egóico de tentar exercer poder de controle, né? E isso já denota uma certa imposição de força sobre um estado emocional, como se tivesse que ser assim ou tivesse que ser assado. E a gente vai perceber que essa fluidez energética no nosso corpo, talvez ela esteja muito mais relacionada com um estado de harmonia,
com um estado de equilíbrio. Não que o controle não possa ser empregado, não é a intenção banir a palavra, mas é bom que a gente observe isso também, especialmente, né, quando a gente está realizando essas práticas, a intenção ela é algo muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você colocou como primeira ferramenta a ayahuasca e a segunda ferramenta o yoga. Isso Isso. foi apenas uma sequência de fatos ou é de importância? Uma sequência de fatos, Renato. Tá. Se Foi você uma tivesse sequência. encontrado a yoga como primeira ferramenta, você continua achando fundamental o uso da ayahuasca na situação que você se encontrava? Ou se você tivesse encontrado a yoga primeiro, talvez você nem fosse fazer o uso da ayahuasca? Bom, é possível, é possível. Contudo, naquele momento eu acredito ter sido muito necessário a ayahuasca por conta desse poder de expurgo que ela possui, com uma certa capacidade de desvincular a pessoa, o ser, daqueles vícios muito autodestrutivos. Tá, É como se fosse um. É uma bebida assim muito forte, sabe? Ela vai trazer uma aceleração muito grande. Mas o yoga, ele vem mais como uma certa, com caráter mais tipo de disciplina, de compreensão, de um olhar que vai possibilitar que alguns estados mentais mais elevados, alguns estados de presença mais elevados sejam de fato sustentados e que a gente consiga se estabelecer lá de uma forma mais estabilizada, por assim dizer. perfeito. Obrigado. Então, a vida foi me presenteando, alguns com os mestres, com os ensinamentos, os quais eu sou muito grato, e inclusive aqui, como vocês podem ver, eu vou trazer o yoga como a base, mas vou trazer também algumas outras citações de ensinamentos que não estão somente no yoga, mas que convergem com ele. Eu fui percebendo que essa busca por prazer e aversão às dores, elas poderiam ser devagar sublimadas, elas poderiam ser transformadas. E até mesmo porque também, através dessas reflexões e através de uma obtenção de um estado que me desse um suporte para que eu encarasse de fato algumas questões, eu vi que esses prazeres efêmeros, prazeres rápidos, especialmente quando a gente está falando da utilização de algumas substâncias, mas não só isso, né? A gente fala de vícios, a gente tem vícios emocionais, comportamentais e dos mais diversos tipos que eles vão sim trazer uma deterioração para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental. E aos poucos também fui aprendendo a respeito da meditação, que é uma das grandes chaves do yoga e que busco desenvolver, sei do universo de possibilidades e da grande liberdade que a meditação, o grande poder que a meditação tem. Aproveito aqui também para fazer uma correlação com a palestra anterior do Max, onde ele falou bastante a respeito de um tipo de meditação, o mindfulness, né? Que na verdade ele diz que o mindfulness seria uma forma de se chegar à meditação, se eu não me engano, foi mais ou menos isso. E
E há segundo o Yoga Sutra de Patanjali, que é uma das bases também de estudo para o yoga, a gente vai ter que existem etapas da meditação, né? A gente começa mais trabalhando a concentração, e a ideia, através da concentração, é atingir um estado mais profundo de concentração, que talvez seria aí sim a meditação, e a partir daí um estado de presença muito grande, onde a gente começa a ter alguns insights, a ter uma conexão muito grande com a realidade, com o divino, no caso, com Deus. E então, nesses períodos de estudo do yoga, eu fui vendo que a disciplina dentro do yoga, ela é um ponto fundamental também, e disciplina a gente tem como a prática em si do yoga, né? Você colocar em prática, você trabalhar o seu corpo, especialmente no Hatha Yoga, que é a modalidade de yoga que eu mais pratico e que é a qual eu também ensino. Eu percebi que a gente guarda muita coisa no nosso corpo. E esses primeiros estágios do yoga, antes mesmo da meditação em si, eles vão fazer um trabalho do Hatha Yoga, eles vão fazer um trabalho corporal muito intenso para que a gente vá flexibilizando, para que a gente vá liberando alguns pontos de tensão que normalmente estão relacionados com emoções acumuladas ao longo do nosso corpo e que a gente passe a ter uma fluidez maior energética no nosso corpo. E isso vai afetar diretamente os nossos estados mentais também, porque quando a gente carrega tudo aquilo, invariavelmente a nossa mente, os pensamentos, eles vão ficar trazendo essas questões, elas ficam vibrando no nosso campo. E o Hatha Yoga, ele tem uma tradução literal, yoga do corpo. Tive períodos de maior disciplina e de menor disciplina, os quais eu associo com períodos de maior evolução e períodos também de menor evolução, tanto na prática como nesse objetivo de conhecer e de buscar um pouco mais profundamente, né, o próprio autoconhecimento. E nesse momento, já finalizando um pouquinho da nossa introdução, eu vou fazer um convite para vocês, para a gente fazer um pequeno movimento aqui de respiração. Deixa eu trazer a câmera de vocês aqui, ver se eu consigo. Aqui. Só um segundinho. Pois bem. Então, nesse momento, eu convido vocês a perceber o corpo de vocês, da gente tirar um momentinho aqui para relaxar um pouco. E de olhos fechados, a gente vai sentir primeiro a nossa coluna, encaixar um pouquinho o quadril, levar o queixo um pouquinho para trás e fazer uma respiração, uma inspiração profunda, utilizando o nosso abdômen, expandindo a barriga. E façam essa inspiração utilizando sua máxima capacidade pulmonar, enchendo bem a barriga e depois enchendo o peito lá em cima. E na exalação, primeiro esvazia o peito, depois esvazia a barriga, soltando todo o ar, fazendo uma leve forcinha para você soltar todo o ar que está dentro do corpo. Vamos repetir esse movimento, fazendo essa respiração completa, abdômen infla e depois o peito.
Na exalação, o peito se esvazia e depois o abdômen. Uma última vez. Enche bem. E exala soltando. Mantendo nossos olhos fechados. A gente vai trazendo uma fluidez para a nossa respiração, permitindo que ela volte ao seu estado natural, leve, quase que imperceptível. E neste momento, a gente se situa no nosso corpo, no presente, no único momento que existe, no momento eterno. Continue percebendo o seu corpo se expandindo, o ar adentrando pelas narinas. Essa conexão que a gente estabelece com o nosso corpo, muitas vezes ela é esquecida no nosso dia a dia. E por isso que é importante que a gente esteja aqui presente. A gente é responsável por cuidar da nossa casa, dessa nossa primeira casa, que é o nosso corpo. E a nossa atenção é o bem mais precioso que a gente pode oferecer a nós mesmos. Então, o simples direcionamento da atenção para o corpo, seja para o movimento respiratório, seja para algum ponto do seu corpo, vai direcionar toda a sua energia para lá. E a respiração consciente vai carregar enormes quantidades de energia, de prana, que é a energia vital do ambiente exterior para o ambiente interior. Nessas próximas inspirações, perceba o prana adentrando as suas narinas e se deslocando pela sua coluna até a base do seu quadril. Chegando na base do quadril, é como se ele tocasse um sininho e se expandisse para todo o corpo. Você pode utilizar aqui de visualizações, ou simplesmente sentir essa energia que adentra e que sai quando a gente exala. Na inspiração, todo o corpo se expande, todo o corpo recebe a energia vital. Nessa próxima exalação, busque relaxar um pouquinho mais. Devagar, vá trazendo leves movimentos para os dedos das mãos, dedos dos pés. Esse movimento é um movimento de autocuidado, de carinho com o nosso corpo, onde a gente areja, a gente respira um ar fresco e puro, de uma forma consciente e intencionalmente a gente energiza também o nosso corpo. Com leves movimentos, vá retornando. E quando se sentir à vontade, pode abrir seus olhos e se conectar novamente com o seu ambiente.
Muito bem. No nosso dia a dia, né, tendo em vista esta correria que é cada vez mais intensa, uma quantidade de informações infinitas, invariavelmente a nossa mente ela fica muito agitada. A gente sempre está num modo de estresse, de alto estresse, e acaba perdendo a nossa conexão com o nosso sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo nosso estado mais relaxado. Então, muitas vezes é até mesmo difícil a gente conseguir atingir um relaxamento assim com algumas breves respirações, e a gente vai precisar assim de uma prática corporal mais intensa, onde a gente movimente e alongue mais o nosso corpo. E tudo isso aos poucos, né, no Hatha Yoga, a gente segue um caminho que é do mais denso para o mais sutil, onde o praticante ele vai iniciar por movimentos que são por alguns asanas, algumas posturas que elas têm mais movimento. Então a gente chama elas de kriyasanas, onde a gente vai fazer pêndulos com o corpo, vai subir, descer, fazer agachamentos, sempre envolvendo alongamentos. Depois a gente passa para os asanas, que são as posturas do yoga em si, onde a gente vai ficando cada vez mais por mais tempo dentro na mesma postura, e aí é bastante interessante nesse momento. É um momento que mais me chamou a atenção durante os meus estudos, durante as minhas práticas, porque quando a gente está numa postura que é desconfortável, mas a gente busca o conforto nela, existem muitos paradoxos aí. A gente tensiona nosso corpo, mas a gente tem que buscar destensionar, a gente tem que buscar relaxar. Então a ideia é não resistir muito àquela postura e tentar encontrar uma certa estabilidade nela. Quando a gente consegue encontrar uma certa estabilidade naquela postura e consegue respirar, observando algumas regiões, alguns pontinhos do nosso corpo, a gente vai adentrando profundamente naquele desconforto, a gente vai adentrando profundamente, muitas vezes, naquela dor emocional, e através da iluminação da nossa consciência naquele ponto, isso vai se desfazendo. Isso muitas vezes vai vindo à tona através de choro, de riso, ou da compreensão, ou às vezes mesmo os pensamentos, eles se manifestam, e se a gente estiver num estado de observação, a gente consegue perceber toda essa magia, toda essa alquimia que vai acontecendo dentro da prática do yoga, né, especialmente aí dentro dos asanas de longa permanência, como são chamados. Posteriormente aos asanas, a gente vai ter os pranayamas, que pranayamas significa prana é a energia vital, yama significa controle, é como se fosse a manipulação do prana. Então, ali, e essas práticas elas já são bem avançadas e não são recomendadas para todo mundo, porque elas podem mexer demais com o nosso corpo, né, inclusive estabelecendo alguns estados um tanto alterados de consciência. E, e essas práticas elas vão trabalhar muito a energia do corpo. E a gente tem os mudras também, que é uma combinação, né, o mais conhecido é aquele onde a gente toca dedo indicador com dedo polegar, mas não só isso, eles não se limitam a isso, eles são para trabalhar algumas regiões talvez específicas do nosso corpo, energéticas, e eles vão combinar muitas vezes alguns movimentos, algumas conexões com as respirações, com os pranayamas. Esse mudra em específico, a título de curiosidade, ele faz com que a energia das nossas mãos
a gente emana muita energia por essa região, então ele faz com que a energia das nossas mãos permaneça circulando no nosso corpo. Isso tende a aumentar o nosso nível energético, que é justamente o que a gente quer quando a gente está nesse processo meditativo, a gente quer expandir esse campo, aumentar esse campo de circulação energética. E aqui eu já vou entrando um pouquinho mais. Se alguém quiser trazer alguma questão aí também, fique à vontade. Agora, a gente vai falar um pouquinho a respeito do Bhagavad Gita. Aqui eu trago um pouquinho a respeito dessa luta entre o bem e o mal. O Bhagavad Gita, ele é um livro que influenciou muito o pensamento, as filosofias, tanto orientais como ocidentais. A gente tem o Bhagavad Gita na Índia como um livro muito sagrado, e aqui respeitosamente eu trago só um pedacinho desse conhecimento. É um livro onde muitas doutrinas, muitas religiões se conectam e convergem através dele, como se ele tivesse uma aceitação e uma aplicação em quase todas as religiões hinduístas. Assim como aqui no Ocidente, ele influenciou muitos com esta filosofia, com esses ensinamentos que ele traz. E eu vou contar um pouquinho da história dele para vocês, da história que é retratada dentro do livro, né? Bhagavad Gita, ele significa, em uma tradução quase que literal, um poema divino ou o canto de Deus. Ele é descrito também como um manual psicológico para aqueles que vivem no conflito. E todos nós, invariavelmente, temos, passamos e lidamos com diversos conflitos em nossa vida. Ele conta a história de duas tribos, duas civilizações, que são os Pandavas e os Kauravas. Essas civilizações, elas lutavam, elas faziam a alternância do poder de uma cidade conhecida como Hastinapura, que é a cidade do conhecimento. Então, por determinado tempo, Pandavas reinavam e por determinado tempo, Kauravas reinavam. Acontece que, em dado momento, quando é a vez dos Pandavas de assumir o reinado, os Kauravas simplesmente, por alguns motivos que envolvem poder, ganância, que envolvem um certo egoísmo, eles disseram que não passariam poder aos Pandavas, e aí então inicia-se uma guerra. Arjuna, que é o principal personagem dessa batalha, ele é um príncipe Pandava e ele vai ser guiado por Krishna até o centro da batalha. Krishna é a manifestação de Deus naquele momento, naquele espaço-tempo. Ele é um avatar divino que vem para guiar Arjuna e trazer os ensinamentos que lhe são necessários, né, para essa batalha. E Krishna, assim como acontece em diversos momentos da humanidade, ele vem nesses momentos de grande escuridão, pelas grandes dificuldades que a humanidade passa, para trazer um direcionamento para os seres humanos, assim como muitos outros seres de muita iluminação, verdadeiras encarnações de Deus, já passaram aqui por este plano, por este planeta. Ô, Caetano, Pode falar, Renato. dá para fazer uma ligação, uma analogia entre Krishna e Cristo? Seriam avatares do mesmo nível evolutivo ou alguma coisa parecida? Eu enxergo muito dessa forma, Renato. A minha visão a respeito disso é que Cristo,
né, também a encarnação de Deus naquele espaço-tempo, naquele momento, para trazer uma guiança para a humanidade. E a gente está falando de culturas diferentes, né? Então, eu acredito que é muito similar, sabe? Apesar de cada um ter os seus próprios ensinamentos, seguir as suas próprias vertentes, eu acredito que sim, que é muito próximo nesse sentido histórico do que foi e do que representa para cada um para sua cultura, cada um para sua civilização. E o Bhagavad Gita, na verdade, ele é um capítulo ou um trecho do Mahabharata, né? Que é um- uma enciclopédia, sei lá, do conhecimento hindu, né? Isso, perfeito. Ele é um livrinho pequenininho, assim, dentro de um livro muito maior, né? Que é justamente esse, o Mahabharata. Tá. Ok, pode continuar, por favor. Acredito que muitos de vocês talvez já conheçam um pouco dessa história, né? Porque, de fato, ela é muito, muito importante, muito encantadora. E então Arjuna, né, ao se deslocar ao centro de batalha, guiado por Krishna, ele começa a observar os dois lados, né, tanto dos Pandavas como dos Kauravas, e começa a perceber que ali haviam seus parentes, seus familiares estavam dos dois lados. Ele tinha mestres, amigos, companheiros, pessoas muito próximas a ele. E aí, quando ele se dá conta daquilo, ele começa a ter uma certa relutância, começa a entrar num estado de confusão, as pernas começam a tremer, seu corpo começa a ficar meio febril. Ele carregava um arco, deixa o arco cair no chão, e aí ele se ajoelha, então, e exclama que ele prefere morrer a ter que matar seus familiares, pessoas tão próximas a ele. E aí então que Krishna entra na história, é nesse momento que Krishna se revela e começa a trazer essa guiança para Arjuna. E aí a gente vai adentrando um pouquinho na simbologia dessa obra, que ela vai nos trazer sobre os nossos próprios conflitos, né? Krishna, ele vai começar a explicar para Arjuna sobre a natureza da realidade, sobre karma e dharma. Ele vai trazer sobre 17 diferentes tipos de yoga. E só para citar alguns, né, cada capítulo do livro é um tipo de yoga, um tipo de ensinamento, uma forma de conexão com Deus. Ele vai falar sobre Sankhya Yoga, que é sobre a natureza eterna da alma, Dhyana Yoga, que é o equilíbrio mental, a concentração, Karma Yoga, que envolve a ação desinteressada, o desapego aos resultados, Bhakti Yoga, que é a devoção a Deus. E a simbologia da obra, ela tem uma aplicação justamente interior, pois os Kauravas, que são essa tribo que assumiu o poder através da força, eles vão representar as forças inferiores da nossa alma, que estão relacionadas com desejos, as possessões, o egoísmo, o orgulho, inveja, a cobiça, a ignorância, enquanto os Pandavas, eles vão estar relacionados com a sabedoria, com a fé, com a coragem, com a intuição, retidão ética e moral, a força de vontade, serenidade e equilíbrio emocional, né? São essas forças mais elevadas de nossa alma. E o que acontece dentro dessa simbologia toda é que tanto essas forças elevadas como as forças inferiores, elas estão dentro de nós. Então, na verdade, a grande luta de Arjuna é justamente contra ele mesmo, contra essas forças inferiores que são projetadas no exterior. E há uma dificuldade de fato muito grande
em reconhecer quem são os Kauravas, quem são esses inimigos, essas forças com as quais Arjuna deve, por seu dever, deve entrar em embate, deve conflitar, deve enfrentar. Essa dificuldade, ela se dá especialmente porque são forças muito próximas a nós. Talvez estejamos um tanto acostumados ou em um estado de negação, e isso nos torna mais difícil em reconhecê-las. E muitas vezes a gente consegue enxergar isso no outro. E aí, né, a gente entra nessa teoria, que não é só uma teoria, da unidade, né, de todos somos um, e de uma forma um tanto mística, mágica talvez, a gente enxerga no outro talvez pistas que poderiam ser utilizadas para o nosso próprio crescimento. Para que isso de fato seja percebido. E a gente vai ver hoje, e não só de hoje, desde muito tempo, nós temos um planeta que está envolto em guerras, em conflitos. E isso também, sob essa perspectiva, sob essa luz, é possível entender que as pessoas buscam expressar externamente um conflito que talvez seja muito mais interior, né? Que essa resolução de guerras e de conflitos, ela vai se dar através de uma resolução interior, com o reconhecimento dessas forças que possuímos e com essa iluminação espiritual, com esse conhecimento espiritual de uma forma muito sábia de como lidar com elas. E creio que essa imagem do samurai também represente um pouquinho disso, né, que é um ser ali preparado para o conflito, mas que detém também um estado de calma, de serenidade, né, um estado mental mais pacífico, que sabe o momento certo de sacar a espada. E toda essa clareza espiritual vai ser dada a Arjuna por Krishna através desses ensinamentos que ele vai trazendo aos poucos e com muito amor, na verdade com amor incondicional, com toda a paciência do mundo, ele vai explicando para Arjuna sobre o funcionamento da realidade, sobre o seu dever, sobre essas diferentes naturezas de yoga e como ele pode lidar com tudo isso, né? Pois assim como Arjuna, nós também temos essa nossa relutância em, em lidar com algumas questões pessoais, interiores, muitas vezes estão expressas no exterior, mas é de fato difícil reconhecê-las, e creio eu que também todos temos essa mesma guiança, assim como Arjuna teve a Krishna, temos nossos mestres, temos aqueles aos quais dedicamos as nossas orações. Muitas vezes a, a, nos falta um pouquinho de percepção. E aqui eu trago também aquela frase tão famosa de Carl Jung, que ele diz o seguinte: até você se tornar e aqui está um pouquinho escondida para mim, deixa eu ver. Opa! Renato, me ajuda nessa e você consegue ler até você se tornar consciente? O inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Exato. Essa é uma definição, que Jung nos traz a respeito dessa expressão do nosso inconsciente no externo, e creio eu que isso também está muito relacionado à maior parte, as grandes dificuldades pelas quais passamos, né, no nosso planeta.
Caetano, o Marcos levantou a mão. Posso colocar ele para falar com você? Sim, perfeito. Por favor, Marcos. Oi, Caetano, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite. Você estava falando ali dos estilos de yoga, algumas definições. Eu não sei se você falou do Hatha. Você chegou a comentar do Hatha? O Bhagavad Gita, ele não vai trazer o Hatha Yoga. Ah, O, não Bhag- traz. Tá. não. O Hatha Yoga, ele vem depois. O Mahabharata e o Bhagavad Gita, eles ainda não estão dentro nem dos Upanishads, mas eles se comunicam totalmente com os Upanishads e com o Tantra. O, Barra- o Hatha Yoga, ele surge já dentro do Tantra, um pouco depois de Cristo, e, e é basicamente os Yoga Sutras de Patanjali, que é uma outra obra que são alguns aforismos ali, alguns sutras, que eles dão essa constituição para o Hatha Yoga. O Hatha Yoga também é um tipo de yoga mais antigo, mais raiz, por assim dizer, sabe? Hoje a gente tem uma diversidade infinita, né, de práticas de yoga, né? A gente vê aí tanta coisa na internet, mas e eu acredito sim que o yoga ele passe também por processo de transformação, porque é algo muito antigo. E a gente vai ter maneiras diferentes de aplicar, né, em diferentes culturas, para diferentes pessoas, desde que seja preservada a sua natureza, a sua essência. Eu vejo ele assim como uma ciência espiritual. E a ciência, ela está relacionada com um ser ciente de algo, né? Buscar essa, essa experienciação, né, de primeira mão. Mas não, o Hatha Yoga ele ainda não adentra no Bhagavad Gita. Eu tô praticando a yoga há uns 2 meses, mais ou menos, 2, 3 meses, né? Legal. E da linha Hatha Yoga também. E eu fiz só compartilhando uma experiência aqui de uma viagem que eu fiz para São Paulo, que eu moro aqui em Bituba, Santa Catarina, né? E aí eu fiz uma viagem de volta de umas 9, 10 horas direto. Eu não ia fazer direto, aí eu estava viajando com a minha filha, e a gente vamos embora direto, né? Ia parar em Curitiba, mas a gente veio direto para cá. E, não, na ida também senti que eu não cansei, na ida para São Paulo, e na volta também. Acho que dá para encarar e eu não cansei, assim como eu cansava antes, né? Acho que essa questão de até falei com a professora, dessa questão de postura, respiração, cansa as pernas, né, na hora que vai levantar, mas essa questão da coluna, do ombro e tal. E aí você falou da questão dessa energia, dessa questão do entorno também acaba afetando, acho que porque a minha filha também conseguiu assim aguentar, né, até praticamente direto foi a viagem. E, e eu acho que sim, né, deve ter uma energia que tem a minha energia ali pessoal, né, e que acaba, acho que afetando o entorno. Assim, depois eu cheguei aqui, não estava acabado, cansado e já querendo já dormir, descansar, bem tranquilo assim. Fiquei impressionado com essa energia mesmo, né? Parece que tem uma reserva ali de uma boa energia, e pouco tempo que eu estou fazendo, né? A Muito, yoga. muito interessante, Marcos. É legal essa sua percepção, porque a nossa mecânica corporal, né, a respiração é nosso principal alimento, digamos assim. Sem respirar, a gente morre rapidão. A gente pode ficar sem comer, sem beber água, mas e conforme o tempo passa, a má postura, todos os desvios, eles vão fazendo com que a respiração se torne mais dificultosa. Então a gente vai absorvendo menos energia, a nossa principal fonte de alimento.
E o yoga, a primeira coisa que ele vai fazer é corrigir postura, realinhar o corpo, né? Trazer ele para aquela forma geométrica mais natural, onde a respiração ocorre mais facilmente. E além de todos esses outros aspectos emocionais e liberações, que tudo vai contribuir também para uma fluidez energética, né? Para uma absorção, para uma fluidez energética maior. E eu acredito muito, sim, que isso vai nos trazer estados de saúde muito maiores. E tem uma questão interessante aqui, que a professora de yoga mora mais ou menos perto aqui da minha casa, né? E o meu gato frequenta a casa dela. Não sei, não sei como é que sabe que é professora dessa questão da energia, né? Deve ser a energia que ele sente né, na aula eu pego, e o meu gato vive ela no quarto dela, Cara, dorme impressionante isso. aqui também, assim, eu também tenho gato, sabe? Eles, tipo, não. Eles, Ah, eles gostam, sabe? Tipo, acho que desse movimento do yoga. Eles são yogis naturais, né? Eles estão ali é, todos alongados. O Marcos, esse gato é um cupido, não? não, não é. É casado, tudo, não tem. Então tá bom. Não. Ok, Marcos, da sua parte? Obrigado, Caetano. Obrigado. Ok. Obrigado. Caetano, vou passar para o Tadeu falar contigo. Ok. Por favor, Tadeu. Boa noite, Caetano. Boa noite, pessoal. Ô, Caetano, eu vou retroceder um pouquinho lá na sua fala no início. Você falou que, né, experimentou a ayahuasca e depois você foi para o yoga. Então, tipo assim, a ayahuasca, ela libera, né, uma substância que já existe no nosso corpo, que é o DMT, né, a dimetiltriptamina. E só que tem hoje e no yoga tem os pranayamas, que trabalha a respiração e traz muito bem-estar. E tem uma linha hoje, uma terapia nova, né, que é o Breathwork, que é o trabalho com a respiração. E tem o Felipe Marques, que é uma pessoa que trabalha na internet, e ele tem um tipo de respiração que libera o DMT, a dimetiltriptamina. Então, sem a substância química, né, lá, que é o guajube, né, e a chacrona, só com a respiração ele libera a dimetiltriptamina. E só que eu já experimentei ambas, né, eu fiz esse exercício respiratório, também já tomei, né, ayahuasca algumas vezes. É lógico que a ayahuasca é muito mais forte, né, do que o que você consegue pela respiração. E aí eu queria saber, se você que viveu as duas experiências, né, você migrou, né, da ayahuasca para o yoga, o que que você sentiu com tudo isso, né, a sua experiência pessoal com cada um, né, com os pranayamas aí do yoga e com a ayahuasca. E mais uma coisa, a natação, ela é uma atividade física bastante completa, que ela trabalha todo o corpo, a natação. E só que eu acho que o yoga é muito mais completo ainda, porque o yoga, ele é um mindfulness, né? Então ele é uma meditação, porque durante todo o tempo você fica focado no que você está fazendo. Então ele é um mindfulness e ele trabalha a respiração e trabalha no final o relaxamento, além de ser uma atividade física, né, que fortalece seu corpo. Então eu acho que é tudo de bom, né? O yoga eu pratico, faço algumas posturas, né? E é isso. Aí eu queria que você falasse da sua experiência. Legal, Tadeu. Sobre a comparação do yoga com a natação, eu acredito sim que também que uma das intenções é a presença na prática de yoga, né? Isso não, a gente não verifica tanto em alguns esportes, apesar de que um praticante de yoga, por exemplo, pode aplicar isso, né, na natação, pode buscar esse estado de presença e de concentração.
E sobre essa comparação da ayahuasca com a meditação e com esses estados mais profundos meditativos, eu acredito sim que eles guardam alguma similaridade. Eu conheço também essas técnicas de breathwork, eu nunca adentrei muito nelas. Eu acho que elas são parecidas com pranayamas, mas não são exatamente isso, né? Elas vão talvez estimular, elas são focadas talvez nessa produção do DMT, e, e para mim, assim, eu, eu acredito que a ayahuasca ela te leva rapidamente a, a uma explosão energética muito alta, estados assim elevados ou muito densos. E, e isso pode ser atingido também através de meditações profundas. E quando você atinge isso através de uma meditação profunda, é mais fácil de ser sustentado, é mais fácil de você permanecer, né, dentro desse estado de iluminação. Contudo, eu, particularmente, assim, ainda não consegui adentrar tanto, né, em estados meditativos que eu diria assim que fosse uma iluminação. Acho que só acendendo a lâmpada aqui de casa que dá certo. Mas eu acredito sim que guardam similaridades, né? Apesar de a ayahuasca ser uma bebida enteógena que vai justamente produzir grandes quantidades de DMT no seu corpo, vai estimular muito a pineal, visões e tal. A meditação, não, ela é muito mais silenciosa, digamos assim, e talvez seja mais fácil você estabelecendo um estado de concentração e se aprofundando nisso. E acredito sim que alguns meditadores, alguns mestres que passam dias e dias e dias dentro desses estados, aí sim eles vão ter talvez experiências mais próximas com o que é a ayahuasca, né, no sentido de tanta expansão de consciência, assim, de tanta abertura. É justamente o samadhi, que é esse estado de presença e de conexão com Deus que se obtém através da meditação. Eu acredito que ele é um processo de vida, sabe? E mesmo bebendo ayahuasca, não, não se atinge facilmente isso. É um, é um processo, é um caminhar que acontece aos poucos, que é necessário, talvez, uma vida toda ali de práticas para atingir. A gente pode ter alguns relances disso, né? Mas sustentar isso é um pouco mais difícil. Tadeu? Legal, grato. Será que escutar Pink Floyd também leva a esses lados? Olha, Cláudio, é legal. obrigado, Tadeu. É, Caetano, eu justamente ia pegar por essa parte, né? Porque a hora que você mostrou seu gato, seus gatinhos, eu vi que você meio estava sentado aí, né, acho que na posição de lótus, ou eu vi errado, né? Aí a questão é justamente essa, né? Para nós ocidentais, né? Ficar nessa posição, né? E às vezes chegar no nível já chegar no nível de meditação, na posição sentada, pés apoiados, as mãos na perna, já é muito difícil. Eu falo por mim, né? Aí sentados na posição de lótus, né? Que é uma coisa totalmente oriental, eu acredito ser mais difícil ainda para nós. Existem outras práticas, né, que acreditam também que a posição de joelhos, né, que para alguns também não é tão confortável, isso ajudaria também, né? Mas aí eu te falo, né, porque precisa ser mais jovem, precisa ter mais tempo de prática, né, porque realmente não é uma posição muito confortável.
A minha mãe foi professora de yoga por um período, né? E assim, não que ela tivesse uma formação, ela, quer dizer, ela fez curso, tudo, né? Mas ela chegou a um ponto, né, que as pessoas que ela dava aula, e hoje ela faz, né, com outra professora, a yoga na cadeira, né? Porque já passou o tempo de sentar, tudo, né? Mas do pouco que eu conheço e de uma palavra sua que eu acho importantíssima, essa ciência, de ser ciente, de estar nesse momento, eu acho que tudo isso aí é um caminho, né? Aí eu quero ouvir de você, é um caminho talvez mais fluido, né? Para a gente chegar nesse processo meditativo, seja na posição de lótus, seja na posição sentada, de joelhos, ou até mesmo, eu acredito, no movimento dançante, né? Você com você mesmo, de movimentação corporal, tranquila, né? Consciente. Aí eu quero que você me fala aí, me diga a sua forma de enxergar tudo isso. Sim, legal. Algumas pessoas realmente vão ter, né, por algumas limitações corporais, vão ter muito mais dificuldade. Contudo, existem muitas adaptações, né? Eu não estou sentado em lótus, eu estou só com as pernas cruzadas mesmo. Eu não. Eu gosto, né, já me acostumei a sentar assim com as pernas cruzadas. Então, o asana, ele significa postura firme e confortável. Essa é a definição do asana segundo o Yoga Sutra de Patanjali. Firme e confortável. E quando a gente consegue se manter numa postura firme e confortável, a gente, né, pode desenvolver a nossa técnica de concentração, de meditação e ir aprofundando nisso. Toda a prática dos movimentos, dos asanas do yoga, vão ser justamente para ajudar com que a gente fique sentado, com que a gente fique nessa posição chamada de dhyana, né, que é o nome que se dá também à meditação. E é um, é algo assim que a gente vai conquistando mesmo, porque nos primeiros minutos que a gente está aqui sentado, né, sem algo para escorar nas costas, a gente já começa a ficar desconfortável, e aí a gente tem que lidar com o desconforto e aquela questão, né, não vai ser fácil mesmo, mas isso vai sendo desenvolvido, sabe, durante as nossas práticas. E, e sobre essa parte da, da fluidez e da ciência, eu vejo o yoga assim como uma panaceia mesmo, né? Algo que vai ajudar de diversas formas, seja terapeuticamente, seja com curas ou com libertações, né? Inclusive, depois a gente vai tratar um pouquinho a respeito dessa parte mental mais aprisionante dos seres humanos, e, e cada um vai ter talvez uma conexão maior com o tipo de prática, né? Eu acredito que se a intenção é real ali de estar buscando, de estar querendo utilizar o yoga e tal, a pessoa vai encontrar um caminho legal, sabe? Porque tem muita gente boa nesse ramo também que está aí de coração, né, para trazer isso para mais gente, porque de fato, assim, né, como eu, encontrou muitos benefícios aqui nessas práticas. Eu não sei se eu fui, né, nos pontos certos aí, mas Não, foi sim, foi sim. Eu foi. acredito também nisso, né? A gente, o ser humano é bem adaptável e ele pode conquistar aí, né? Até mesmo se ele se intera e conhece um pouco dessa filosofia, e se ele gosta, e se ele se sente bem, ele vai conseguir, ele vai desenvolver.
consegue, né? Muito obrigada. Perfeito. E depois eu vou fazer um convite mais no final da apresentação para vocês. Eu vou chamar todo mundo para praticar yoga. O Marcos quer falar mais uma vez. Obrigado, Cláudia. Marcos? Está fechado o teu microfone, Marcos. Isso. Só para comentar que a Cláudia comentou sobre a meditação, é uma coisa que aprendi, que eu fiz a vida toda. Quando eu vou carregar peso, né, eu preciso carregar minha filha, eu prendo a respiração e levantava, né? E na yoga solta o ar. Isso que você estava comentando, né, sobre tá firme, mas tá relaxado, né? Tá, aí eu quando agora eu foi difícil fazer isso, soltar o ar e pegar o peso, né? E respirar. E isso é muito bom, porque não força a lombar, e você está relaxado, está respirando e consegue carregar até com mais força até. E então, a vida toda fazendo ao contrário, né? Então a mente, né, cria um certo condicionamento para aceitar o contrário foi muito difícil para mim e depois que faz é tranquilo, né? E a meditação, sou praticante de meditação do Zazen, né? E eu ia te perguntar assim, dessa questão que a gente pratica achando que outro dia vai estar melhor, né? Que vai desenvolver. Eu não sei se isso na yoga existe isso, esse processo de estar evoluindo a meditação, porque para mim cada dia é um dia. Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, tem dia que tá legal. Como que é na yoga? Tem esse processo de tipo evoluir até ou não tem esse processo assim disso, né, dessa cobrança? Bom, eu vejo a meditação como um cultivo, né? Justamente, muitas vezes a gente quer obter algo através da meditação. Contudo, na verdade, é como se a gente estivesse cultivando uma mente. A nossa mente, ela é acelerada por natureza e a gente está tentando cultivar um estado mais sereno. Então, não, a cobrança não ajuda em nada, né? Mas eu também tenho dias que estão mais propícios, tem luas que estão mais propícias e tem luas que não estão muito propícias. Tem vezes que a gente senta e pensa assim, né? Eu, né, contando sobre mim, penso que, pô, parece que eu não aprendi nada. E aí vem uma cobrança, né? Pô, tô aqui praticando, mas, cara, que mente acelerada, chega a assustar às vezes, mas eu acredito que isso faz parte também, sabe? Não tem jeito. A mente, a, a natureza dela mais superficial, né? Especialmente diante de tantos estímulos diários, ela se torna, às vezes, até um monstro, né? Então, é importante a gente cultivar a mente, é importante a gente ir trabalhando ela e com paciência, sem, sem querer sair correndo quando senta para meditar. Beleza, obrigado, Caetano. Você se recorda do ponto onde parou, Caetano? Sim, eu vou retomar aqui, nesse momento aqui, vou até passar um pouquinho mais rápido, que a gente já está nos minutinhos finais aqui da nossa apresentação, mas é importante essa parte aqui, que é muito interessante, na verdade, que a gente vai falar sobre essas marcas profundas da nossa mente. Né? Inicio ali com uma frase: se eu não trouxer direcionamento para minha mente, ela voltará a replicar o passado. E aqui, voltando, né, retomando aquela questão dos curavas, a questão dos vícios, os comportamentos destrutivos e autoagressões, tudo isso, né, todas essas ações, elas vão criar uma marca em nossa mente, no nosso corpo mental.
Essa busca por prazer e aversão à dor é algo que todos temos, e muitas vezes a gente está ali em busca de uma segurança física e material, mesmo que aquilo vá nos custar, no sentido de gerar mais marcas, mais que vão ser algumas tendências. Essas marcas que eu estou falando para vocês, né, são como trilhas batidas pelas quais estamos tão acostumados a trilhar que iremos repetir, né? Iremos repetir, iremos replicar o passado infinitas vezes. No yoga, isso tem o nome de sanskara, que é uma cicatriz mental que vai gerar tendências comportamentais. Muitas vezes a mente ela vai achar diversas justificativas para realizar uma mesma tendência, né? Quando de alguma forma a gente está sob a influência, sob a regência dessa tendência, a mente ela vai criar diversas questões, diversas justificativas para fazer com que a gente repita a mesma coisa, né? Tem uma história de um senhor que eu conheci recentemente, lá na Chapada dos Guimarães. Ele é um raizeiro, aquele senhor que tem muito conhecimento sobre ervas. Ele entra na mata, faz garrafadas e faz banhos. Ele me contou a história de uma pessoa que comprou uma garrafada para veneno, para picada de cobra. E aí essa pessoa comprou essa garrafada que era curtida na pinga. E estava levando a garrafada e um saco aqui no outro braço. Aí perguntaram para ele: mas o que o senhor tá levando nesse saco aí? Ele falou: eu estou indo para a floresta, né? Lá é perigoso e tal, e essa garrafada aqui é para picada de cobra, e nesse outro saco aqui eu já estou levando a cobra. Então acaba que vira uma dinâmica de prazer e dor que acaba até se confundindo, como se a gente gerasse dor para sentir prazer, e aquilo vai alimentando esse mesmo ciclo vicioso que vai limitar completamente a nossa liberdade e uma experiência talvez mais interessante da realidade. Os sanskaras, que são essas marcas, né, segundo esses estudos do yoga, do Yoga Sutra de Patanjali, eles não vão se limitar a uma barreira temporal. Eles podem vir de longa data, seja do nosso transgeracional, né, transmitido de geração em geração, seja de reencarnações, seja da própria evolução da humanidade. Então, isso transpassa nessas barreiras físicas, e acabamos tendo que lidar com algumas limitações, com algumas tendências que são sanskaras. Né? No mesmo estudo dos Yoga Sutras de Patanjali, o nosso maior criador de sanskaras e de tendências negativas será a vidya, que é a ignorância da nossa natureza espiritual. E através da ignorância da nossa natureza espiritual, iremos ter ações que são negativas, que irão, por sua vez, alimentar essas tendências, né? Vai refortalecer a tendência. E isso fica eternamente girando, enquanto a gente não começa a lidar diretamente com esses sanskaras, com essas tendências, né? E aí fica a pergunta: como lidar com isso? Né? O que podemos fazer? E aqui, uma das formas que a gente tratou bastante a respeito é a própria meditação, né? A meditação, ela vai nos conduzir para um estado de autoobservação. Ela vai permitir com que a gente tenha um tempo de reação a pensamentos. A gente vai conseguir observar os pensamentos e não se identificar
imediatamente com eles, porque quando um pensamento surge, como uma questão de milésimos de segundo, a gente já está identificado com aquela ideia e começa a agir através dela. Então, a meditação ela vai nos conferir esse poder, o yoga ele vai nos conferir um certo poder de estar mais estável e observando as nossas próprias tendências, os nossos próprios sanskaras, e lidando assim de uma forma mais saudável, né, indo para o combate contra essas nossas próprias tendências que são negativas. A outra forma é justamente a autoobservação, né? A gente verificar essas tendências não só de uma maneira física, mas buscar a compreensão tanto mais sutil, mais mental, né? De tentar reduzir aquilo lá a um símbolo, a uma linguagem bem clara e objetiva. E muitas vezes a gente leva uma vida inteira, né, para se libertar de algumas tendências que temos. Muitas vezes a própria vida ela vai nos trazer situações de grande dor e sofrimento para ter que lidar com aquilo. E a gente não entende no primeiro momento, contudo, quando a gente passa por algumas situações extremamente difíceis, é possível que nos venha a compreensão, né, do porquê daquilo, de quais aspectos foram trabalhados, de como eu consigo atuar de uma forma talvez um pouquinho mais livre, soltar alguns apegos e algumas tendências nesse sentido. Tem uma música muito bonita que ela fala o seguinte: não é esquecer nem tampouco apagar, é transformar e deixar fluir. Porque tudo o que um dia me feriu é portal que me leva ao porvir. Então, a dissolução dos sanskaras, dessas nossas tendências comportamentais mais destrutivas e negativas, ela reside não na gente estar ignorando aquilo lá e muito menos tentar esquecer, né, mas sim transformá-las, sublimá-las, né? Buscar deixar crescer um pouquinho de mato, cortar um pouco os vínculos e com muita paciência, com muita atenção, buscar esse distanciamento, essa libertação que vai acontecendo aos poucos. Esse pedacinho aqui, pessoal, eu vou ter que deixar, porque a gente está um pouquinho avançado no horário. Eu ia falar um pouquinho para vocês sobre o discernimento, e, e dessa forma, né, com o discernimento, com essa busca pela realidade, com meditação, autoobservação, a gente pode, aos poucos, ir nos libertando de algumas tendências que já não são mais interessantes, né, permitindo que se restabeleça o mato naquela trilha batida, com que a pele se regenere totalmente das cicatrizes, e dessa forma também podemos observar essas forças inferiores da nossa alma, os kuravas, e trabalhar um pouco reconhecendo, iluminando todas essas nossas questões interiores, e vamos dessa maneira reconhecendo também uma realidade que podemos chamar de fato de realidade, que está relacionado com vida, com sabedoria, com eternidade. E o yoga, ele vai ser esse grande campo magnético pelo qual todos esses assuntos vão estar gravitando e vai estar possibilitando a integração de todos eles.
Dessa forma, eu finalizo aqui essa apresentação. Agradeço muito pela oportunidade, de coração, com muito respeito, com muito carinho. Agradeço a cada um de vocês que tirou esse tempo aqui para me ouvir. Espero ter contribuído minimamente aí com alguma coisa. Gratidão, Renato, gratidão a toda a egrégora aí da gratitude, que, que nessas poucas participações que eu tive, senti aqui um acolhimento, um vínculo muito bonito aí entre vocês, e muito admirável também essa busca por conhecimento de todos. Gratidão. Eu vou pedir para o seu colega de yoga, Marcos, fazer o agradecimento em nome do nosso grupo. Marcos, por favor. Eu estava sentindo isso. Tava, né? Tá? Ó, muito obrigado, Caetano. Eu queria até ouvir mais. Bem interessante mesmo. Eu sei muito pouco da parte teórica, acho que isso me deixou mais curioso para ler, fazer essas leituras, ter mais conhecimento. E muito obrigado, viu, pela participação. Foi muito legal, foi muito gostoso. Obrigado, viu? E obrigado, Cláudia, pela vibração, gratidão. Foi, foi muito bom. Obrigado. É, Renato, eu tenho um convite só para vocês que eu falei que eu iria fazer. Eu conduzo práticas de yoga toda quarta-feira, às 6:30 da manhã, aqui no Mato Grosso, e 7:30 da manhã em Brasília. Pelo Instituto Calel, da Catiúcia lá, então é uma parceria lá que eu tenho, então é totalmente gratuito. Quem quiser participar, depois eu vou estar encaminhando o link do grupo lá no grupo Gratitude. então, Caetano, amanhã, quinta-feira, eu nomeio você e a Cláudia como administradores do grupo para que vocês possam estar compartilhando tudo isso. Ah, legal. Esse PowerPoint que você passou para nós, se você puder nos dar a honra, coloca ele lá no grupo amanhã, anuncia esse exercício que você faz toda quarta pela manhã, enfim, todo o teu trabalho, teus contatos. Amanhã é o dia para que você compartilhe isso com o grupo, tá? E eu, se você me permitir, eu compartilharia também a indicação do livro dos Yoga Sutras de Patanjali, porque é um livro fantástico, é um livro de cabeceira, né? É um livro de cabeceira. Se Excelente. tiver uma fotinho do livro, coloque. Se você não tiver, eu tenho, eu coloco para o pessoal poder conhecer, porque realmente é uma obra inestimável, inestimável, né? Agradeço a preocupação e o carinho que você teve para trazer esse tema para nós. E como o Marcos mesmo falou, ficou um gostinho de quero mais. Então vamos ver se depois a gente combina para que mais para frente você volte e traga mais um pouco, porque eu acho que você foi muito feliz em trazer a parte teórica de uma forma leve, de uma forma fácil de se entender, né? Fazendo as ligações, né? Dos vários estilos de yoga, também com a parte espiritualista e filosófica do Bhagavad Gita, enfim, meus parabéns, foi realmente muito bem colocado toda a sua explanação, Muito tá? obrigado, Renato. Gratidão. Que isso. Então, vou abrir a galeria aqui para a gente poder se despedir. Agradecer de coração a nossa turma aí que está sempre firme nas nossas vibrações. Caetano, o convite é eterno para você vir na egrégora, né? Sempre que tiver uma noite de quarta-feira disponível, vem participar, vem colaborar conosco. Cláudia, gratidão mais uma vez. Um beijo enorme no coração. É muito legal de ver, olha lá, o Caetano em Mirassol do Norte, é isso? Ou Mirassol do Do Sul? Oeste.
Do leste. O, Oeste. o Tadeu em Minas Gerais, lá perto de São Lourenço, o Marcos lá em Santa Catarina, né? Então, é sinal de que a gente está reunindo as tribos, né? Que é a grande proposta disso tudo. Uma boa semana para vocês, meus amigos. Um bom descanso. Um beijo no coração de todos. Boa Tchau, gente. noite. Tchau, Obrigada, tchau. Boa Claudinha, noite. Caetano, muito bom. Boa noite a todos. Boa noite Boa a todos. Bom noite. descanso. Boa Boa noite. noite, boa noite. Maravilha, Caetano. Boa noite.